Geralmente associamos o karma a pessoas ruins que acabam sendo justiçadas de alguma forma. Mas de vez em quando o universo também recompensa as pessoas maravilhosas, algo tão satisfatório de ver quanto o contrário. Desde pobres que ficam ricos até resgates incríveis, exploraremos aqui algumas histórias lindas e emocionantes do karma agindo em prol das pessoas boas. Exemplo de honestidade. A história de Glenn James é de uma honestidade impressionante e ele foi recompensado por isso. Glenn estava sem teto há 12 anos quando encontrou uma mochila em um shopping de Boston em 2013. Dentro tinha mais de $42 mil em dinheiro e cheques, além de um passaporte e documentos pessoais. Ele não hesitou em entregar tudo à polícia e os pertences foram devolvidos ao proprietário, um estudante chinês que perdeu tudo enquanto fazia compras. As notícias da boa ação de Glenn se espalharam e as pessoas ficaram tão felizes e maravilhadas com a sua honestidade que criaram uma campanha de crowdfunding. Foram arrecadados $150 mil em 3 semanas, superando todas as metas e expectativas, e isso mudou a vida de Glenn para sempre. Em um comunicado, Glenn explicou sua decisão de entregar a mochila, dizendo: "Mesmo que eu estivesse desesperado por dinheiro, não pegaria nem um centavo. Sou extremamente religioso e Deus sempre cuidou muito bem de mim. Graças à sua honestidade, ele agora pode se dar ao luxo de começar uma nova vida longe da pobreza." Seja através do karma, de Deus ou pela vontade do Santo Senhor Cthulhu, Glenn plantou o bem e colheu um bem maior ainda. Mar da Sorte. Em 1965, em uma praia em Salem, Massachusetts, Alice Blaze mergulhou desinteressadamente no mar para salvar um garoto de 4 anos que estava se afogando e nadou muito longe. Ela o trouxe de volta à costa. O garoto estava muito abalado, mas sobreviveu. 9 anos depois, o então adolescente revisitou a praia onde teve sua experiência de quase morte. Ao chegar, ele viu um homem lutando contra a corrente do mesmo trecho do oceano em que tinha escapado da morte por pouco. O garoto, agora um ótimo nadador, mergulhou o mar adentro e resgatou o homem que estava se afogando, para grande alívio de sua esposa. Mas a mulher, no fim das contas, não era qualquer pessoa. Era Alice Blaze, que se não tivesse salvo a vida do garoto, ele não teria aparecido para salvar o marido dela. Um ato de bondade. O karma positivo nem sempre é resultado de uma situação de vida ou morte. Às vezes, até o menor dos atos de gentileza pode ter um efeito positivo em sua vida. Um motociclista na Hungria parou sua viagem para pegar um saco de lixo jogado na estrada, única e exclusivamente pensando em fazer sua parte para cuidar do meio ambiente. Ele prendeu este saco perto de uma lixeira para ajudar na coleta de lixo. Numa reação inesperada, um transeunte recompensa o motoqueiro, dando a ele uma bebida gelada como agradecimento. Isto é, supondo que ele não fosse um promotor secreto de uma empresa de bebidas. Mas, teorias à parte, foi uma bela forma de recompensar uma boa atitude. Diamante bruto. Billy Ray Harris estava mendigando moedas em Kansas City quando uma transeunte doou mais do que pretendia. Seu anel de noivado de diamante de $4 mil caiu de seu dedo no pote sem querer. Em vez de vender o anel, Harris preferiu cuidar dele, esperando que a sua dona voltasse para pegá-lo. E ela fez isso. 2 dias depois do ocorrido e tocada pelas ações de Ray, ela iniciou uma campanha online para arrecadar os $4 mil que ele poderia ter ganho com a venda do anel. De forma inesperada, o furor criado pela história foi tanto que a campanha chegou a arrecadar mais de $200 mil. Mas o dinheiro não foi a única recompensa de Harris. A repercussão de seu ato também permitiu que ele se reconectasse com a família perdida há 16 anos, encontrando uma moradia estável e recebendo várias ofertas de emprego. Graças à sua honestidade, apesar de ter tão pouco, a vida de Harris foi transformada por seu bom karma. Karma na estrada. Em 2011, um bom samaritano chamado Victor Gisbrecht parou sua picape ao longo de uma estrada para ajudar 2 mulheres a trocarem um pneu furado. Victor se ofereceu para ajudar as 2 estranhas quando inúmeros outros motoristas passaram direto por elas, depois seguiu seu caminho sem esperar nada em troca. Quando as 2 senhoras viram seu caminhão encostado na estrada mais à frente, a curiosidade e o senso de dever as obrigaram a dar uma olhada. Elas ficaram perplexas ao encontrar Victor tendo um ataque cardíaco. Felizmente, uma das moças era enfermeira qualificada e imediatamente realizou uma massagem cardíaca, salvando sua vida. A história de Victor prova que a gentileza compensa, e às vezes pode até salvar sua vida. Faça anotações. Em 2013, quando a doutora Holly Black voltou ao carro após uma refeição em família em um restaurante em Tulsa, Oklahoma, ficou arrasada ao descobrir que seu carro tinha sido roubado.
A sua bolsa com equipamentos médicos e cheia de itens pessoais e pesquisas importantes tinha sido roubada e provavelmente nunca mais seria vista. Poucos dias depois, a Dra. Black ficou surpresa ao receber um telefonema de um estranho que encontrou parte de sua pesquisa depois que os ladrões a jogaram fora. Esse estranho, um homem sem teto chamado Rayburn West, juntou seus papéis e devolveu tudo em segurança. Comovido, o marido da Dra. Black postou sobre os eventos no Reddit e logo começaram a aparecer doações para ajudar o abrigo para sem-teto que Rayburn frequentava. Centenas de dólares e itens foram doados, e aqui vemos como as pessoas são mesmo capazes de se organizarem online para ajudar os outros. Resgate de coelho. O karma não recompensa apenas aqueles que ajudam outros seres humanos, ele também funciona para quem ajuda outros animais. John Byrne, um morador de rua de Dublin, tinha um coelho de estimação chamado Barney para fazer companhia a ele nas ruas. Mas em um ataque cruel e aleatório em 2012, enquanto John estava mendigando na ponte O'Connell em Dublin, um estranho pegou Barney e jogou o coelhinho rio abaixo. John reagiu na hora, mergulhando no rio atrás de seu companheiro. Depois de recuperar Barney, John realizou massagem cardíaca e ressuscitou o coelho, que ele presumia estar morto. Por fim, recebeu ajuda para voltar em segurança onde vivia. Poucos dias depois do resgate, John recebeu o Compassion Citizen Award por ir além e ajudar um animal necessitado. Sua história tocou o coração de milhares de pessoas em todo o país, com muitas oferecendo doações e alimentos para ele e Barney. Quanto ao agressor do coelho, ele também recebeu sua dose de karma, uma sentença de 4 meses de prisão por crueldade animal. Um julgamento justo. Em 2019, Victor Coelha, de 96 anos, se viu na frente de um juiz acusado de excesso de velocidade. Na verdade, a quase imperceptível quebra do limite de velocidade por Coelha teve uma explicação de partir o coração. Devido à sua idade, Victor só dirigia quando absolutamente necessário, e isso envolvia levar seu filho deficiente de 63 anos para um tratamento de câncer. Quando o juiz Frank Caprio descobriu a razão do excesso de velocidade, ele anulou a acusação, elogiando publicamente a incrível dedicação de Coelha a seu filho. Lágrimas? Não, só estou com o olho um pouco irritado. Karma sobre 4 rodas. Um incrível golpe de karma positivo caiu sobre uma professora do Alabama em 2018. Amanda passava horas todos os dias dentro do ônibus para chegar ao trabalho, pois não conseguia pagar seu próprio veículo com o salário que ganhava. Sem reclamar, ela continuou a trabalhar todos os dias com um entusiasmo eterno pelo aprendizado de seus jovens estudantes. Saber que seus alunos valorizavam seu ensino incrível era um pagamento suficiente para ela. Mas quando os pais ricos de uma estudante notaram a adoração de sua filha por sua professora e ouviram falar da árdua jornada que ela fazia todos os dias, eles decidiram ajudar. Compraram um carro novinho em folha para Amanda como agradecimento por sua dedicação e pelo excepcional cuidado e atenção que ela demonstrou à filha deles. O vídeo mostra a genuína e emocionante surpresa de alguém que não espera nada em troca de sua paixão e bondade. O rastro do órgão. Quando Callum Miller morreu em um acidente de quadriciclo, sua família optou por doar seus órgãos, transformando sua perda em algo minimamente positivo e que poderia salvar vidas. Entre quem se beneficiou com essa decisão estava Jake McKinnon, de 19 anos, que tinha diabetes do tipo 1. O impacto da doença em seu pâncreas impediria Jake de sobreviver a longo prazo se nada fosse feito. Receber o pâncreas de Callum significava que Jake poderia finalmente viver a vida ao máximo, e as duas famílias se tornaram amigas íntimas após o incidente. Uma década após a morte de Callum, seu pai ficou gravemente doente, também com um caso de diabetes, precisando desesperadamente de um novo rim. Sem hesitar, a mãe de Jake McKinnon, Janice, doou o rim ao pai de Callum. Através de uma união inesperada do destino, Callum salvou a vida de seu pai com a sua morte, sem fazer ideia disso. O jogo da vida. Jim Becker, morador de Wisconsin, era fã dos Green Bay Packers desde 1952. Mas como ele era pai de um garoto de 11 anos, trabalhando duro e sempre colocando a família em primeiro lugar, não podia comprar ingressos para assistir aos Packers. Na tentativa de economizar algum dinheiro para ingressos, Becker doou sangue regularmente por mais de 20 anos em uma clínica que pagou $15 por cada vez. Após anos de doações generosas, o médico de Becker descobriu que ele tinha um caso não diagnosticado de hemocromatose. O raro distúrbio genético do sangue causa acúmulo tóxico de ferro no intestino e pode ser fatal se não for tratado. O único tratamento conhecido é doar sangue regularmente para regularizar os níveis de ferro, algo que Becker vinha fazendo há décadas para pagar seus ingressos de futebol. Como recompensa por suas doações regulares e devoção à família, Becker, sem saber, salvou sua própria vida. Aprendendo rápido. Em 2017, o karma recompensou o enfermeiro aposentado David Knowles quase que instantaneamente.
David, que oferece assistência médica voluntária em eventos públicos, estava dando uma aula de RCP a um grupo da igreja local quando ficou vermelho e caiu no chão. O grupo, confuso, achou que ele estava representando um cenário como o que eles discutiram na aula. Felizmente, Carol Chu, uma de suas alunas, estava prestando muita atenção aos ensinamentos de David e percebeu que algo estava errado. O homem de 77 anos entrou em parada cardíaca e parou abruptamente de respirar, levando Carol a realizar RCP e ressuscitação de emergência. Em uma incrível virada de destino, Carol salvou a vida de David com os mesmos procedimentos que ele tinha acabado de ensinar. David dedicava seu tempo livre a ajudar outras pessoas a aprender como salvar vidas, e o karma garantiu que seu ensinamento inestimável fosse recompensado de maneira mais adequada. Atos de generosidade. Em 2015, uma garçonete de Nova Jersey ouviu dois bombeiros conversando sobre o difícil turno da noite e decidiu usar seu próprio dinheiro para comprar o café da manhã para eles. Gratos pelo presente, eles estavam determinados a recompensá-la de alguma forma. Eles logo descobriram que, apesar de seu presente generoso, era ela quem precisava de ajuda. Ela já havia criado uma campanha no GoFundMe para comprar uma van acessível com cadeira de rodas para o pai com deficiência, o que ela não podia pagar. Os bombeiros compartilharam a publicação, que ganhou força, passando da meta original de $17 mil e acumulando um total de 40 mil. Um pequeno gesto da parte dela mudou sua vida e a de seu pai para melhor. E falando nisso, eu estou com uma campanha de doação para o meu pai, que precisa de um jetpack novo. Segunda chance. Em março de 2011, o médico da Califórnia, Michael Shannon, estava dirigindo por um caminho familiar quando foi inesperadamente interrompido por um caminhão. Os dois veículos colidiram em alta velocidade e o Dr. Shannon se viu quase inconsciente e incapaz de escapar, com suas pernas presas nos destroços amassados. Felizmente, as equipes de emergência chegaram ao local em questão de minutos, lideradas pelo paramédico Chris Trocchi. Quando as chamas começaram a se espalhar pelo carro, derretendo os sapatos de Michael, a equipe de Chris ajudou a tirar o homem de lá, levando-o para um hospital próximo. Mas não foi a primeira vez que os dois homens se conheceram em uma situação de vida ou morte. Mais de 30 anos antes, Chris tinha nascido prematuro. Pesando apenas 1 kg, ele foi atendido em uma unidade de terapia intensiva neonatal local. Com apenas 50% de chance de sobrevivência, o bebê Chris foi cuidado por um médico excepcional que passava noites ao lado de sua cama. O médico chegou até a salvar Chris quando ele foi dominado pela febre. Aquele médico atencioso e amoroso era Michael Shannon, o mesmo homem que Chris mais tarde resgataria de um acidente de carro quase fatal. O bebê que estava morrendo recebeu uma segunda chance de retribuir o favor de maneira mais incrível ao Dr. Shannon, permitindo que ele continuasse a viver. E aí, ficou entusiasmado para praticar e espalhar o bem com tantos exemplos de karma positivo? Você tem suas próprias histórias de karma positivo recebido depois de alguma boa ação? Conta pra gente nos comentários abaixo. E obrigado por assistir.